Galera, bem-vindos aqui a mais um Dose de Atualidades. Eu sou o João Daniel, dou aula de História e de Atualidades aqui no Descomplica. Agora estou tratando das atualidades globais e esse Dose de Atualidades vai falar sobre o Brexit, que é um tema muito complexo. Antes da gente começar a falar do Brexit, eu queria sugerir que vocês aproveitassem o desconto. O desconto sempre é bom, tá aí, de bobeira, um descontinho para você aqui embaixo na descrição. E já que você já está clicando aí para conseguir aproveitar o seu desconto, pode também ativar o sininho e assinar o nosso canal. Vamos começar, antes de falar efetivamente sobre o Brexit, falar um pouquinho sobre a União Europeia. Afinal de contas, Brexit significa British Exit. É uma mistura, uma contração, quase um neologismo para falar da saída dos britânicos da União Europeia. Tá? British Exit, daí o Brexit. Mas, para sair da União Europeia, a gente tem que saber um pouquinho o que é a União Europeia. É importante a gente lembrar que a União Europeia é um projeto utópico. Ela saiu do papel num contexto em que tinha acabado de acontecer a Segunda Guerra Mundial. Sendo que a França e a Inglaterra de um lado e a Alemanha do outro estiveram em pelo menos duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial no século XX, sem contar as guerras do século XIX, como a Guerra Franco-Prussiana. A gente tende a ver de maneira muito fria, muito objetiva a ideia da União Europeia, quando no fundo, a União Europeia, mais do que um grande bloco econômico, de circulação de pessoas, é um projeto de paz. Na cabeça de alguns ideólogos, idealistas, utópicos, como Jean Monnet e o Schuman, que era o ministro das Relações Exteriores da França, se você, quando acabasse a guerra, criasse uma organização multinacional, você evitaria uma nova guerra mundial. O plano Schuman tinha o início, a ideia dele inicial era criar uma comunidade que gerenciasse as riquezas minerais da Europa. E aí foi criada, na década de 50, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Mais tarde, pelo Tratado de Roma, em 1957, você tem a criação da Comunidade Econômica Europeia, já é o processo de integração. Em 73, a Inglaterra entra. E em 75 ela faz um plebiscito, pergunta para todos os britânicos, na verdade, porque pergunta também para o pessoal da Irlanda, pergunta também para o pessoal da Escócia, aqueles que fazem parte do Reino Unido, pergunta também se eles concordam em permanecer na Comunidade Econômica Europeia. Estamos em 75, eu não era nem nascido ainda. 2/3 da população britânica concordou em entrar na Comunidade Europeia, e naquele momento era muito forte essa ideia de que a Comunidade Europeia servia para evitar novas guerras na Europa. Contribuía também o fato de que tinha a União Soviética ainda no contexto de Guerra Fria, então a ameaça comunista pairava como um estímulo para que você tivesse essa união. A Grécia entra no início dos anos 80, Portugal e Espanha entram em meados dos anos 80, nos anos 90 ela se alarga ainda mais, em 99 você tem a criação do euro enquanto moeda, que passa a circular em todos os países da União Europeia em 2002. A União Europeia ela vai evoluindo, desde a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, passando pela Comunidade Econômica Europeia, passando pelo Tratado de Maastricht na década de 90, que cria efetivamente uma União Europeia, pela entrada de novos países até a chegada do euro nos anos 90 e inícios dos anos 2000. Em 2002 ele passa a circular em toda a União Europeia. Essa é a fase de ascensão utópica, essa é a fase gloriosa da União Europeia, aí começam as crises. Nos anos 2000, e principalmente a partir dos anos de 2010, a gente começa a ter uma nova perspectiva. As pessoas começam a perceber aí que talvez não estejam tendo tantos benefícios. E aí, tanto na França quanto na Itália e principalmente no Reino Unido, você começa a ter os críticos da União Europeia, que são, na verdade, os mesmos críticos da globalização e do processo de integração regional. Por volta de 2015 e 2016, conseguem, com força extraordinária, aprovar no parlamento o ato da União Europeia, estabelecendo um plebiscito para o ano seguinte. É o segundo plebiscito que vai ter para ver se eles vão permanecer ou se vão sair da União Europeia. O que é o Brexit, então? Esse ano de 2016, você teve uma ampla campanha na Inglaterra, entre aqueles que eram os defensores do Brexit, da saída da Inglaterra, principalmente o Partido Conservador, e aqueles que eram os defensores da manutenção da Inglaterra, os partidos mais liberais, os partidos mais progressistas, mais fortemente presentes nas principais cidades, nas zonas urbanas e na Escócia. As pessoas não podem nem ouvir falar de Brexit, já ficam de cabelo em pé, eles são completamente a favor. O que é interessante a gente perceber que a partir de um determinado momento, portanto, ficou completamente indefinido o resultado das eleições. E foi uma surpresa para o mundo inteiro quando, por uma pequeníssima margem de votos, venceu o Brexit.
Tinha sido uma aposta do primeiro-ministro Cameron, para ver se ele conseguia fortalecer o seu poder. Ele tinha certeza absoluta que o Brexit seria derrotado. Mas ele quebrou a cara. Por uma pequena margem de votos, o Brexit venceu, ele renuncia. A negotiation with the European Union will need to begin under a new Prime Minister. And I think it's right that this new Prime Minister takes the decision and start the formal and legal process of leaving the EU. E leva ao poder a Theresa May, que é a atual primeira-ministra da Inglaterra, com o propósito explícito de negociar com a União Europeia a saída do Reino Unido da União Europeia. Ela tinha um prazo de 2 anos e já conseguiu adiar sucessivamente esse prazo, porque ela não consegue fazer um plano, porque o assunto é tão complexo, mas tão complexo, e tem tantas dificuldades no parlamento para aprovar isso, que várias vezes ela vai ao parlamento com um plano e o parlamento nega. E aí, surpreendentemente, ela ganha o voto de desconfiança. We wanted to be out of the European Union. Indeed, if Parliament had backed our Brexit deal, we could already have left the EU. E isso mostra um pouco da dificuldade que é a negociação para sair de uma comunidade, de uma união que envolve mobilidade de pessoas, que envolve aspectos econômicos, aspectos de abastecimento, aspectos jurídicos, uma série de consequências extraordinariamente complexas. São centenas. Aliás, nem os especialistas, nem os próprios ingleses que votaram a favor desse negócio têm clareza a respeito dessas consequências. Algumas delas, só do ponto de vista prático é que vão ser vistas. Por exemplo, abastecimento de alimentos. Mais ou menos 15% da produção de vegetais é feita na Inglaterra. O resto é importado da União Europeia. Então, da noite para o dia, quando tiver o Brexit, o preço das coisas vai subir muito. Isso é só um aspecto, Remédios, isso também é bastante sério. Pode haver um desabastecimento de remédios. Passagem de pessoas, O Reino Unido faz fronteira com a União Europeia, porque a Irlanda é um país independente. E a parte da Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido, tem fronteira. Então, você vai ter que ter estabelecimento de controle de fronteira. Não vai poder mais passar livremente com trem, sem circulação, porque o Tratado de Schengen, que é a livre circulação de pessoas, permite isso. A partir desse momento, nós teremos isso como consequência. Alguns territórios que fazem parte do Reino Unido são claramente a favor da manutenção da Europeia. Eu vou citar 2, que são os 2 mais confusos. A Escócia. A Escócia já tinha feito há alguns anos um plebiscito pela independência e venceu a permanência no Reino Unido. Mas depois desse negócio do Brexit, os escoceses estão voltando atrás. Pelo amor de Deus, como loucura é essa? Como assim sair da União Europeia? A gente quer continuar na União Europeia. E na Escócia, a permanência na União Europeia venceu de lavada. Resultado, os escoceses começaram a falar em independência de novo. Existe uma forte probabilidade de que, com o Brexit, a Escócia declare independência. Alguns deputados escoceses no parlamento propõem que haja um meio Brexit. Só a Inglaterra sai e a Escócia permanece. É também o caso de Gibraltar. Você sabe onde fica Gibraltar? Gibraltar é um territóriozinho inglês que fica na Espanha. Como assim, professor? Tem um território inglês na Espanha? Tem. Teve uma guerra de sucessão espanhola em 1703, no início do século XVIII, que terminou com o Tratado de Utrecht em 1713, e aí os espanhóis cederam um pedaço do sul da Espanha para uma base naval inglesa, o território de Gibraltar, que é a parte mais meridional da Inglaterra, que fecha a entrada e a saída do mar Mediterrâneo, quase encostando no Marrocos, na África. Aquele pedacinho, aquela cidadezinha no sul da Espanha pertence à Inglaterra, é um território inglês. Mais de 90% da população de Gibraltar, na hora de votar para o Brexit, votou contra o Brexit, votou a favor do Remain, de permanecer na União Europeia. Claro, eles estão na Europa continental. O que vai acontecer com Gibraltar? Ninguém sabe. Um monte de gente que vive na Inglaterra e que é europeu, e que vai ter que passar por uma burocracia enorme. O uso dos passaportes, o transporte, o controle de fronteiras, tudo isso tem um custo imenso. Por que então, senhores, os ingleses decidiram sair? A Inglaterra paga à União Europeia pelos custos gerais alguma coisa em torno de 12 bilhões de euros por ano. Eles acreditavam que poderiam economizar esse dinheiro. Isso não é muito certo, porque para permanecer no mercado como europeu vai continuar gastando esse dinheiro. Acreditavam também que era uma maneira de evitar a imigração. A questão da imigração é uma questão muito séria. E eles acreditam que fronteiras abertas, um indivíduo entrava por Portugal, entrava pela Espanha, entrava pela Itália e acabava chegando na Inglaterra, pressionando o serviço de saúde, pressionando os impostos e gerando uma certa sensação de que os ingleses estão perdendo a sua identidade, com um grande número, por exemplo, de árabes, um grande número de africanos, de muçulmanos nas ruas de Londres, de Liverpool ou de Leeds.
o pessoal mais conservador, ou mais preconceituoso, mais racista, achava que sair da União Europeia ia resolver porque ia mandar essa gente toda de volta para casa. Né? É uma visão naiva, uma visão ignorante mesmo da situação. É óbvio que a imigração não vai diminuir, não é saindo da União Europeia que isso vai acontecer. Mas esse é um argumento bastante irracional que tem aparecido também na França, da Marine Le Pen, não é? Ou que tem aparecido também na Itália, a ideia de que tem que ter um referendo também nesses países. Então, uma das consequências perigosas do Brexit é que essa utopia de uma grande união multinacional de povos para evitar uma nova guerra, como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, acabe degringolando, porque a Inglaterra possa ser apenas a abertura da porteira. Ninguém sabe se isso vai acontecer, me parece improvável, pelo menos no curto prazo, mas é um risco que existe. Essa geração de hoje que está desempregada e que está não vendo mais os benefícios da globalização e que tem medo dos imigrantes tomarem os seus empregos, não lembra mais da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, o sonho utópico de uma União Europeia que fosse em defesa da paz, ele já não é mais uma coisa tão forte assim. Nós começamos vendo, né, as notícias dos sucessivos adiamentos do Brexit. Né? A Theresa May não conseguia aprovar as coisas no parlamento e aí você tinha um adiamento, mais um adiamento, mais um adiamento. Recentemente ela conseguiu mais um adiamento para 31 de outubro. Ainda tem eleições no processo da União Europeia. O Reino Unido, como membro pleno, participa das eleições, pode votar e ser votado para o Parlamento Europeu. Tá? Então, aqui, né, se o Reino Unido não participar das eleições, sai antes, né, sai em junho mesmo. Mas vai participar das eleições e isso dá mais tempo para a Theresa May conseguir aprovar no parlamento a proposta dela, o acordo dela de saída, que ela não consegue aprovar. E parece que as coisas ficaram mais difíceis, porque você teve eleições municipais. Eleições municipais significa um termômetro da popularidade desses partidos. E adivinha o que aconteceu? No acordo que adiou até 31 de outubro, está previsto, inclusive, que se a Inglaterra quiser voltar atrás e permanecer, tá beleza, tá valendo, a gente aceita, não tem problema. I want people to vote Conservative, because it's only the Conservatives who can deliver Brexit and take this country forward into a brighter future. As eleições elegeram vereadores e o partido que foi mais derrotado foi a UKIP, que é o partido de direita, é o partido mais radical a favor do Brexit. Esse partido perdeu 80% das cadeiras de vereadores, uma derrota fragorosa. Outro partido que foi derrotado, bastante derrotado, foi o partido da Theresa May. Tinha mais de 5 mil cadeiras, né, e caiu para 3 mil e pouco. Então, uma perda de mais de 60% do total de vereadores. Qual é o sintoma, qual é o indício que isso mostra? Né? Vocês que apoiaram o Brexit vão perder as eleições. A gente não está gostando do trabalho que vocês estão fazendo, a gente não concorda com isso. Quais foram os partidos que cresceram? Né? Os partidos que cresceram foram justamente aqueles que foram inequivocamente a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia. Os trabalhistas estão em cima do muro, gente. O líder trabalhista, o Jeremy Corbyn, que é um homem de esquerda, tá? Ele tem uma posição que é uma posição meio ambígua. Ele não assume, ele fica em cima do muro. Mas o fato é essa ambiguidade do Jeremy Corbyn, não é, da esquerda tradicional inglesa, do Partido Trabalhista, de não sabe se sai ou se não sai, de defender a saída, mas defender de outra maneira, de maneira mais suave e tal. Todo mundo acreditava que eles iam ser os grandes vitoriosos, porque eles são a tradicional oposição aos conservadores da Theresa May. E não foi o que aconteceu. E o que aconteceu foi que esse partido, né, o Partido Trabalhista, também diminuiu um pouquinho aí a sua presença. Eles perderam cerca de 3 ou 4%. Né? Ficaram estagnados com algum declínio. Quais foram os partidos que efetivamente ganharam, né, cadeiras nos municípios ingleses nessas últimas eleições? Os partidos daqueles grupos políticos que ficaram inequivocamente contra o Brexit, a favor da permanência na União Europeia. Então é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse Dose de Atualidades. Tem vários outros que vocês podem assistir aqui no canal, que vocês já assinaram. E não esqueçam que tem um linkzinho aqui, né, que dá um desconto esperto para você que quer assinar o Descomplica, tá bom? Foi um grande prazer. A gente se encontra.